minha carreira como profissional da área audiovisual, ela se deve muito à parte documental. Eu comecei com documentários, realizei mais de 40 documentários exibidos pela rede STV Sesc Senac de televisão, além de várias emissoras culturais de TV. É uma paixão muito grande poder construir, resgatar a história. E nesse momento é muito importante, nesse ano de 200 anos da chegada da Imperatriz Leopoldina ao Brasil, então arquiduquesa da Áustria, Leopoldina, é importante esse documentário que conta diversos fatos até então ocultos da vida da primeira imperatriz do Brasil. Ela tem interesses que a corte brasileira nessa época não tinha. Ela lia, ninguém lia, ela comia com talheres, as pessoas comiam com as mãos, né? Ela gostava de música clássica, ninguém entendia aquilo. Então ela realmente se torna aquela pessoa diferente que está ali como uma matriz, né? Para gerar filhos para a coroa. Ela passa como princesa, como imperatriz, né? Ela passa por todo o processo da independência, então ela é um personagem muito mais rico para a história do Brasil do que a Amélia. E eu descobri uma série de cartas dela inédita, que está no arquivo do Museu Imperial de Petrópolis, em que ela escreve para um sobrinho e ela descreve com todas as palavras a mais profunda depressão na qual ela se acha. A Leopoldina foi uma personagem preponderante nos primeiros momentos dessa vacância, né, do Dom Pedro em São Paulo e ela lá no Rio de Janeiro, presidindo esse Conselho de Estado que deliberou alguns caminhos viáveis para o Brasil seguir. É com muito orgulho que eu estou realizando esse documentário e com o apoio de grandes historiadores como Mary Del Priore, Paulo Resutti, do qual o livro recém-lançado sobre a vida da Imperatriz é a base desse filme documental Imperatriz Leopoldina, da Áustria para o trono brasileiro. E na sequência de Imperatriz Leopoldina, nós estamos entrando com um filme documental que conta a história da filha primogênita de Dona Leopoldina e de Dom Pedro I, a princesa Dona Maria da Glória, que subiu ao trono de Portugal como rainha Dona Maria II, denominada a Educadora. É muito interessante isso de você contar a história de uma princesinha carioca, nascida em São Cristóvão, batizada no Outeiro da Glória do Rio e chegar ao trono português. Claro que tem todo um processo, todo um percurso desta menina chegar até o trono de Portugal. Nós temos que analisar a vida de Dona Maria II a partir da crise no Brasil que levou à abdicação de Dom Pedro. Então, Dom Pedro I ficou com a coroa brasileira e o pai dele faleceu, ele teve que assumir a coroa portuguesa. E aí ele ficou numa dúvida o que ele fazia, porque ele estava muito bem aqui e ele estava começando a montar um governo. Entretanto, quando Dom João VI foi para Portugal, a corte foi junto e levou todo o dinheiro. Então, Dom Pedro ficou aqui num país dividido entre portugueses e brasileiros, sem ter muita autoridade porque era muito jovem, e sem dinheiro porque a corte levou o dinheiro embora. Então ele passou muitas crises e nesse meio dessas crises ele então decidiu que a filha iria assumir a coroa, abdicou da coroa de Portugal e passou para Maria da Glória, que naquela época ainda não tinha o título de Maria II, né? E é isso que o documentário apresenta, né? A chegada dela a Portugal, como ela se tornou rainha e qual é a herança dela para Portugal e a herança dela para o Brasil. A Dona Maria II foi uma pessoa que tinha muita consciência
de governo e de Estado, e sofria uma influência positiva de Dom Pedro I e de seus ideais, porque Dom Pedro I foi um liberalista e foi o que fez a primeira Constituição de Portugal. São duas figuras que devem ser resgatadas e que tanto contribuíram para a nossa história. Tanto Dona Maria II, morta prematuramente, e Dona Leopoldina, também morta muito jovem. São pessoas que são de suma importância para a história brasileira. Nós estamos com um formato de filme documental em longa-metragem e vamos apresentar todos os fatos importantes e relevantes para que o jovem também, numa linguagem que ele tenha fácil assimilação, para que ele conheça essa história e tenha uma identificação com essas jovens que tiveram que abandonar seus países de origem e viver e construir toda uma história em outro país. No caso de Dona Leopoldina, da Áustria para o Brasil, e no caso de Dona Maria da Glória, do Brasil para Portugal. O filme documental Dona Maria II, Rainha de Portugal, ele está sendo uma produção realizada no Brasil e também em Portugal, que é muito importante mostrar os locais por onde a rainha viveu e principalmente na pátria irmã, né, Portugal. Então nós temos também a grande expectativa de que este filme documental seja exibido em Portugal, na Europa e no Brasil, para que ambos os países, tanto Portugal como o Brasil, possam valorizar e apresentar para a juventude a imagem da Rainha Dona Maria II e também da Imperatriz Dona Leopoldina. É um filme feito sem recursos de lei, mas que é feito também com todo carinho e todo apoio, principalmente de historiadores e pessoas que acreditam que a base da juventude é a educação, a cultura e o conhecimento. Então vem aí Imperatriz Leopoldina e em seguida Dona Maria II, Rainha de Portugal, e vai ser um prazer depois darmos sequência a essa linha de documentários mostrando essas brasileiras e esses brasileiros que fizeram do nosso país um país muito digno.